Eu recebo diariamente muitas dúvidas pelas minhas redes sociais, pelos meus meios de contato, enfim. Mas, sem dúvida alguma, tem uma dúvida que é campeã. Afinal, advogar para médicos ou para pacientes? Se você também já teve essa dúvida, ou está ainda com essa dúvida, fica comigo nesse vídeo que eu vou tentar te mostrar quais são as possibilidades, qual é o melhor caminho, qual é a melhor opção, se é que há uma. Então, segue comigo aqui. Muito bem, afinal, advogar para médicos ou para pacientes? Essa é uma dúvida frequente. Tenho vários alunos que, inclusive, começaram advogando para pacientes, depois passaram para médicos e vice-versa. Mas o fato é que essa dicotomia existe. E uma das grandes dúvidas que se coloca, primária, inicial já, é se seria possível advogar tanto para médicos quanto para pacientes. E aí a minha resposta, de maneira direta, é depende. Pois é, essa é uma das respostas que a gente mais aprende durante a faculdade, não é? Depende. Depende muito da forma como você vai advogar para pacientes e da forma como você vai advogar para médicos. Eu não vejo essa possibilidade, e falo isso pela experiência dos meus olhos e pelo que eu vejo com os meus alunos. Você tentar trabalhar para médicos e, ao mesmo tempo, processar médicos, ou seja, defender os interesses dos pacientes em possíveis ações de erros médicos, má prática profissional, tal, eu diria que é quase impossível. Você tem que tentar afirmar, porque avançar no mercado do direito médico significa justamente você conseguir criar a sua autoridade, você se firmar como autoridade dentro de uma determinada área ou sub-área do direito médico. Então, fica muito complexo você se fixar ou se estabelecer como uma autoridade, por exemplo, em ações de erros médicos, e ao mesmo tempo querer fixar sua autoridade como grande defensor, né, dos profissionais. Isso fica muito, muito difícil. Eu não digo que é impossível, porque acho que nada é impossível. Há pessoas que têm essa habilidade. Eu, particularmente, não teria, acho que não conseguiria fazer esse tipo de atuação nas duas pontas. Acho até temerário em alguns momentos. Mas o fato é que advogar para médicos, ou para tanto quanto para pacientes, há uma série de possibilidades que se abrem, enfim, há um leque grande de opções, tanto para quem opta pela advocacia para médicos, quanto quem opta pela advocacia para pacientes. E quando eu digo optar, é que muitas vezes não é uma opção muito voluntária, né? Não são raros os casos em que eu vejo e menciono muito os meus alunos, porque são muitos alunos que já me acompanham aí nessa caminhada do direito médico, em que, na verdade, eles têm uma vontade. Então, tem muitos que têm vontade de advogar para médicos, mas, na verdade, a vida só lhe coloca pacientes. Então, chega um momento que essa opção acaba sendo feita de maneira, uma espécie de seleção natural, digamos assim, né? Então, por mais que esse advogado queira e fique tentando e buscando caminhos para advogar efetivamente para os profissionais, o que lhe aparece são pacientes. E aí é um movimento muito natural essa opção, entre aspas, digamos assim, pelo caminho da defesa dos pacientes. Então, quando falamos especificamente na defesa dos interesses dos médicos, e aí iniciando as possibilidades por aqui, posso dizer com muita convicção, advogar para médicos não é uma área simples, não é uma área fácil, precisa ter bastante conhecimento, precisa ter bastante segurança, porque o profissional da medicina, ele tem um determinado perfil, como o advogado tem um perfil, isso não é necessariamente bom ou ruim, mas são perfis, né? E o médico tem, dentro da sua formação, uma visão extremamente estudiosa. Ele tem uma postura extremamente estudiosa. Ele tem uma visão muito técnica das coisas. Então, é a maior carga horária de graduação. São no mínimo 7.200, 7.400 horas de graduação. É muito tempo. São 6 anos de dedicação integral. Depois mais um período de especialização. A depender da residência, são até 5 anos de especialização. Então, veja, estamos falando de um profissional que vai passar pelo menos 10 anos aí se preparando de maneira muito firme para atuar no mercado, né? Então, ele tem uma visão muito técnica das coisas.
E, obviamente, que há um receio. Todo profissional da saúde tem esse receio de ser processado, tem esse receio de, em algum momento, ser acusado de um possível erro, tem um receio sobre o aspecto financeiro e muitas vezes não enxerga, não tem uma visão tão ampla com relação a outras possibilidades, né, além do caminho indenizatório. Por isso que muitos até debatem a questão do seguro de responsabilidade civil, na medida em que há a crença de que basta realizar um seguro, basta fazer um seguro, né, de responsabilidade civil e tudo bem, pode atuar tranquilo. Não é bem assim. Eu não sou contra o seguro de responsabilidade civil, acho que o seguro é algo, é uma garantia que todos nós estamos acostumados, todo mundo que tem um carro sabe que tem que colocar o seguro no carro. Agora, significa que por ter o seguro no carro eu vou dirigir que nem um doido por aí? Não, e aliás, se eu dirigir que nem um doido por aí, as chances são que o seguro não vai nem pagar se eu bater o carro. Se eu estiver acima do limite de velocidade, se eu estiver com a carteira vencida, se eu estiver alcoolizado, o seguro não vai me ressarcir. Então, dentro da área securitária voltada para a responsabilidade civil por erro médico, também há uma série de regras que muitas vezes o profissional da medicina contrata, nem sabe que essas regras efetivamente existem no seu contrato, na sua pólice, estão ali previstas. Então, há essa crença de que a responsabilidade civil é a grande área de responsabilização, mas não é. Não é. Nós temos ainda, dentro da responsabilidade, nós temos a questão ética e temos a penal ou criminal. A questão ético-profissional, ela é tão grave que pode levar o médico a perder o seu direito de exercer a profissão. Pode levar a uma cassação do exercício profissional. Do seu ponto de vista penal, pode levar a uma restrição da liberdade mesmo. Um eventual, uma prática que seja caracterizada como um homicídio culposo, por exemplo. Até porque eu costumo até brincar, essa questão do homicídio doloso, eu não vejo possibilidade de homicídio doloso na medicina, a intenção de matar, né? Mas enfim, o fato é que essas possibilidades que não estão cobertas pelo seguro, elas só podem ser muito bem trabalhadas por um advogado que efetivamente conheça a área do direito médico e tenha o conhecimento específico, tanto do processo ético quanto do processo penal e, obviamente, da responsabilidade civil, porque também ninguém quer, obviamente, ser condenado, ainda que tenha seguro. Não faz sentido ser condenado, porque a condenação da responsabilidade civil, por mais que haja uma independência entre as esferas, tal, ela vai refletir nas outras, na ética, na penal. Haverá um reflexo, ainda que indireto, nas outras investigações. Então, atuar para médicos significa conhecer muito bem a rotina médica, a rotina do ambiente hospitalar. Eu costumo dizer que a casa do direito médico é o hospital é a casa, né? É o local onde o direito médico acontece de verdade. Então, mesmo que não vá trabalhar para hospitais, precisa conhecer a rotina dos hospitais, rotina das clínicas, protocolos. E um dos ramos que tem sido muito explorado na atuação para médicos é justamente o chamado direito médico preventivo. O direito preventivo, em geral, é uma área que traz uma série de possibilidades. Trabalhista preventivo, tributário preventivo e o direito médico também. Só que um alerta que eu sempre faço é o seguinte: não comece pelo direito médico preventivo. O direito preventivo, na minha humilde visão, tem a seguinte definição: é a arte de eliminar pontos cegos. Isso é prevenção. Todos nós temos pontos cegos nas nossas atividades. E à medida que os anos passam e adquirimos experiência, adquirimos mais conhecimento e mais segurança, esses pontos cegos vão sendo aos poucos eliminados. Não sei dizer e não acredito que seja possível zerar os pontos cegos de nenhuma atividade. Mas o fato é que trabalhar preventivamente significa justamente ir aparando essas arestas e diminuindo cada vez mais esses pontos cegos. E iniciar a sua atividade no direito médico já pensando na esfera do direito médico preventivo é um risco muito grande, porque fatalmente você não conseguirá eliminar muitos pontos cegos, justamente porque te falta uma certa experiência, um certo caminho. Então, adquirir conhecimento, adquirir uma certa prática, estudar bastante no início, é o melhor caminho para você conseguir chegar ao direito médico preventivo. Então, essa é uma possibilidade fantástica, porque essa possibilidade reduz exatamente aqui
diminui as possibilidades de um processo, diminui as possibilidades, as chances de uma responsabilidade civil, ética ou penal, e faz com que haja um estreitamento da relação médico-paciente. Atuar preventivamente é justamente estreitar os laços da relação médico-paciente. É você conseguir ter no ambiente médico protocolos que privilegiam a relação médico-paciente, que fazem com que a relação médico-paciente seja protegida. Que o paciente tenha segurança ao entrar numa clínica, tenha segurança ao entrar no ambiente médico. E o médico, por sua vez, tenha também a segurança de que aquele paciente está sendo muito bem orientado, desde o momento que ele chega no estacionamento da clínica. Ele já tem as orientações e os protocolos necessários. Então, atuar para médicos é conhecer todo esse ambiente. É conhecer efetivamente toda essa sistemática que envolve a relação médico-paciente. E aqui há uma série de possibilidades. Aqui a gente está falando, quando a gente fala direito médico preventivo, porque veja, conhecer essa estrutura é fundamental também no direito médico reativo, no contencioso, numa defesa, numa contestação, num recurso, enfim, numa defesa dos interesses do médico, conhecer os documentos médicos, prontuário, fichas clínicas, ficha de atendimento, atestado médico, receituário, termos de consentimento livre esclarecido. O que temos visto hoje em dia, infelizmente, é o aumento das condenações pela chamada negligência informacional. Quer dizer, o médico perde uma ação judicial não porque ele agiu mal em termos técnicos, porque ele agiu mal em termos de informação. É fato que o Código de Defesa do Consumidor hoje aplica-se de maneira efetiva na relação médico-paciente. Gostemos ou não gostemos, o CDC regulamenta. E uma das questões básicas trazidas pelo Código de Defesa do Consumidor é o direito à informação, a transparência na informação, na relação do prestador de serviços com o consumidor. Isso também é uma regra ética. Sob o ponto de vista ético, é um dever do médico ser transparente e comunicar ao seu paciente todas as possibilidades a respeito do seu tratamento, diagnóstico, prognóstico, pré-operatório, pós-operatório. E isso tudo, hoje em dia, demanda, né, um registro efetivo. Antigamente, em outros tempos, não era necessário. Bastava a verbalização. A relação médico-paciente era muito mais verbal do que formal. Hoje, outros tempos, há que se ter cautela muito grande com relação a isso. Fora que aqui a gente está falando também de LGPD, estamos falando de regras de compliance, são N possibilidades que envolvem atuação dentro do ambiente médico. E, obviamente, eu não vou adentrar isso, até porque tem vídeo específico falando um pouco disso, está no meu canal do YouTube, mas a questão da precificação dos seus honorários. Aqui você consegue ter uma forma de precificação que pode ser um pagamento mensal, pode ser um pagamento por empreitadas ou por trabalhos que são previamente contratados com início, meio e fim. A questão contenciosa, em que você pode cobrar um percentual da ação em cima de um eventual êxito, né, numa improcedência, o médico está sendo processado, você pode estabelecer um bônus, além, obviamente, do valor cobrado pela defesa. Busque saber qual é a hora do seu trabalho, né? Quanto custa uma hora do seu trabalho como advogado, de acordo com a sua tabela da OAB do seu estado. Cada estado tem um valor diferente de honorários, né? Procure sempre valorizar a sua advocacia. A advocacia em direito médico é uma advocacia altamente especializada e, como tal, tem que ser valorizada. Tem que ser valorizada. Então, especialize-se e cobre o valor correspondente à sua especialização. Tá? Cobre um valor, não cobre um preço. Tá? Porque valor é diferente. Valor envolve tudo que você já tem e traz de bagagem profissional e é colocado à disposição do seu cliente. Agora, passamos para falar um pouquinho da defesa dos interesses do paciente. A defesa dos interesses dos pacientes, ela envolve algumas questões específicas. Não é só processar médico e hospital, não. A defesa dos interesses do paciente tem uma série de outras possibilidades. Uma possibilidade específica, voltada para a defesa dos interesses do paciente, é justamente os chamados planos de saúde. São muitas as demandas que envolvem os interesses dos pacientes relacionados a planos de saúde. Aí nós temos
dentro da esfera dos planos de saúde, procedimentos que são negados, medicamentos que são negados, internações que são negadas, além de reajustes abusivos. Então, há uma gama de possibilidades. A jurisprudência está sempre, sempre, sempre em atualização a respeito disso. Então, é algo que vale muito a pena observar. Há escritórios, e eu tenho alunos que trabalham exclusivamente com planos de saúde, escritórios especializados em planos de saúde, porque a demanda é de fato muito grande. Questão do rol da ANS, se aplica, se não aplica, é taxativo, é exemplificativo, é uma discussão que o judiciário vem travando, e é uma discussão que ainda vai levar um tempo para sedimentar. Então, há uma série de possibilidades e ações a respeito disso. Há também aqui a questão do próprio SUS. Temos pacientes que precisam do SUS e não têm acesso, precisam de um determinado medicamento que foi aprovado na Anvisa, mas não foi incorporado ainda na listagem oficial do SUS, na relação, né, nacional de medicamentos, no RENAME. Então, às vezes o caminho é o judiciário acaba, de alguma maneira, corrigindo essas distorções. Igualmente, questões de internação de procedimentos, não consegue obter um leito de UTI, não tem uma vaga, tal. Há toda essa possibilidade de atuação. Além disso, obviamente, há atuação em cima das questões indenizatórias. E aqui é onde entra, digamos assim, a grande possibilidade de êxito financeiro, né? Claro que questão de planos de saúde, há uma demanda sim financeira, do SUS um pouco menos, na medida em que invariavelmente esses pacientes não têm boas condições para arcar com grandes honorários, né? E aí você vai acabar conseguindo um êxito com relação à fazenda e vai seguir depois numa execução de honorários de sucumbência, tal, mais ou menos por aí. Agora, as ações indenizatórias representam um caminho. Não acho que chegaremos aqui ao patamar dos Estados Unidos, por exemplo. Tenho estudado muito as ações indenizatórias norte-americanas e lá os patamares chegam a 200, tem recorde de ações com 200 milhões de dólares de indenização por um erro médico, por um erro dentro do ambiente hospitalar. Mas lá também há um outro mercado de seguros, está um pouco diferente do que acontece aqui no Brasil. Mas o fato é que, sim, infelizmente, alguns profissionais cometem alguns equívocos, cometem alguns erros, causam danos. E causando dano é natural que haja o devido ressarcimento. Isso em qualquer profissão. O advogado que causa um dano para o seu cliente é obrigado a ressarcir. O advogado que perde um prazo e o cliente perde a ação e tem um dano efetivo ali, ele surge ali o direito à indenização. Então, esse é um caminho também interessante no que se refere aos pacientes. Agora, da mesma maneira, especialização. Não é fácil olhar uma ação e detectar um erro médico. Não é fácil bater o olho e dizer, não, aqui houve erro médico. Aliás, a tendência natural é tudo é erro médico. E não é assim, nem tudo é erro médico de fato. Então, há que se ter esse olhar, saber analisar a documentação médica, saber analisar um prontuário, desconstruir o caso. Eu costumo dizer que a melhor forma de saber se houve erro médico é fazer a sua desconstrução. É a partir do final do procedimento e ir retornando até chegar o momento inicial da relação médico-paciente para tentar descobrir exatamente se houve o erro e aonde está esse erro. Até para não processar de maneira equivocada um profissional, outro profissional, saber se o erro foi dentro do ambiente hospitalar, ou se foi num pós-operatório, ou se foi na negligência informacional, faltou informação para o paciente previamente. Então, tudo isso traz uma série de possibilidades. Claro que aí, falando rapidamente também sobre a questão financeira, os honorários nessa área geralmente são cobrados no êxito, mas obviamente que, e aí a depender da sua relação com o seu cliente, né, e do caso concreto em si, tem que se cobrar um valor mensal para a manutenção do processo. Senão você vai trabalhar de graça muito tempo. Quando você receber os honorários lá na frente, eles nem vão compensar o período que você ficou se dedicando ao caso. Como eu disse, é uma advocacia altamente especializada. É uma advocacia que demanda um conhecimento, uma especialização muito grande. Então, atenção para esses aspectos. E aí, decida como realizar efetivamente essa cobrança.
Eu trabalho muito isso com os meus alunos, a gente discute muito valores de honorários, quanto cobrar, como cobrar, tal, porque definitivamente não é fácil cobrar honorários em direito médico, a gente não tem uma tabela para isso. A tabela da OAB é muito genérica e o direito médico é muito recente. Então ainda há, digamos assim, um período de acomodação do mercado dentro do direito médico. Posso dizer isso de maneira concreta. Já vi casos de defesa ética que custaram 40 mil reais. E já vi casos de defesa do interesse do paciente que também chegaram a esse valor, fora a questão de sucumbência e tal. Então, do êxito, né, do percentual sobre o êxito da ação. Então, são ações que podem trazer boas perspectivas para advogados em termos financeiros, além de ser, como eu costumo dizer, uma área apaixonante da advocacia, em que não são poucos os advogados que chegam até mim e dizem, olha, eu tinha desistido da advocacia e o direito médico me trouxe uma nova perspectiva. Então, espero que eu tenha conseguido, com esse breve vídeo aqui, trazer algumas orientações, algumas explicações básicas, que você tenha conseguido aproveitar e continue aqui nas minhas redes, YouTube, Instagram, Facebook. Todos os dias tem um conteúdo novo para você a respeito do direito médico. Pegue um caderno, um bloquinho, faça suas anotações e muitíssimo obrigado pela companhia. Um grande abraço.